Boa tarde, irmãos e irmãs do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Com alegria novamente nos contatamos, agradecendo ao Criador mais uma oportunidade de trabalho, solicitando aos bons espíritos nos assistam para que possamos compreender em profundidade o tema do encontro, que versará sobre o divino peregrino. A história registra que a aldeia de Belém deveria abrigar aquele que viria à terra para que todos tivessem vida em abundância. Mas naquela época o mundo se encontrava incendiado pelo fogo das paixões que dominavam as criaturas. Então, a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório por soberba e desvairados não deixavam lugar para o amor, nem para a fraternidade. Porque o jugo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. Todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel, com o desejo doentio de dominar os outros povos, quando chegasse o Messias, que desejavam eles seria vingativo e sanguinário. Então eles aguardavam um rei poderoso que devolvesse a Israel as glórias terrestres que haviam perdido e também o cetro do governo do mundo. Mas o Cristo apresenta-se como o filho de um carpinteiro. Seus companheiros eram pescadores e todos aqueles que eram considerados de má vida. O judaísmo, saturado de orgulho, não compreendeu a ação do celeste emissário, e por isso ele foi odiado, conduzido a Caifás, depois a Pilatos e por fim à cruz. Porque o egoísmo, a ambição e a presunção dominava, principalmente as classes sociais privilegiadas. Os doutores da lei publicamente lutavam pelo poder transitório, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades, apresentando miséria, porque eram abandonados e desprezados. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez, que era o resultado da situação, e levava à miséria tanto econômica quanto moral. Foi nesse ambiente que ele encarnou. Ele chegou discreto, deixando os páramos de luz do mundo espiritual para encontrar a brisa agradável dos entardeceres à beira do lago de Genezaré. Mas o seu ministério na terra iniciara muitos séculos antes, quando mensageiros nobres surgiram como estrelas fulgurantes através dos tempos, sinalizando o planeta com alicerces de luz, a fim de que ficassem estabelecidas as primeiras bases da futura construção do reino do amor e da justiça. Aparentemente, aqueles dias que antecederam a chegada do Messias, uma doce calmaria parece que envolveu a todos em todos os lugares, demonstrando que a sua vida seria a mais extraordinária e única na face do planeta. Como ele dizia, viera para pastorear as ovelhas tresmalhadas de Israel e a gentilidade sofredora de toda parte, iniciando ao encarnar o primeiro exemplo de humildade
no coxo simples de uma gruta calcária nos arredores da pequena Belém. Segundo João, era a luz a alumiar a densa noite da história, abrindo clarão especial para o futuro da humanidade. Então ele viveu como os ventos brandos do amanhecer, espalhando o perfume da mensagem divina que ele viera apresentar, e encerrou a existência física numa cruz vergonhosa, cujas traves duras transformaram em duas sublimes asas que o levaram de volta ao Pai. Aos 30 anos de idade, ele mudou-se para Cafarnaum, onde começou a derramar a sua taça de luz inapagável. Suas palavras, suas ações, tornaram-se o motivo básico de todos os comentários e de todas as esperanças, viajando com celeridade de coração a coração, de porta em porta. Diante dele, todos os problemas perdiam a significação e a gravidade, porque se diluíam ante os esclarecimentos simples que ele ministrava, utilizando-se de imagens do dia a dia. A sua presença trouxera uma indescritível onda de alegria a toda a Galiléia, que era desconsiderada e ridicularizada pela rica Judéia. E ele continuou apresentando o amor sem restrições. Então, aquele era mais um dia no calendário da Galiléia. Porém, se tornaria especial e inesquecível, porque ele saíra a convocar homens e mulheres. E eles jamais o esqueceram. Quando eles escutaram o seu chamado, simplesmente abandonaram o que faziam e o seguiram felizes mesmo sem o conhecerem. Mas eles nunca iriam arrepender-se, porque eles tinham sido arrebatados pelo magnetismo daquela voz que falava no amor. Estava iniciando a reunir os trabalhadores da nova era, para que edificassem com ele o reino do amor, sem fronteiras, nas paisagens infinitas dos corações humanos. O mestre aproveitava todas as oportunidades junto ao povo para ensinar e orientar a espiritualidade. Nos lares, nas ruas, nas igrejas, nas estradas, junto ao mar, à beira dos montes, ensinava aproveitando a partes, ele formulava ou respondia perguntas, mantinha diálogos, proferia sermões e contava parábolas, sempre afirmando: o meu ensino não é meu, mas sim de Deus que me enviou. E completava: eu, como semeador, lanço a palavra divina. Então ele inicia o seu ministério de libertação de consciências numa festa de casamento, apoiando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e vai concluir o seu trabalho na festa da Páscoa, que é rica de evocações felizes. Então a sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente aqueles que eram espolhados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de serem amados. E ele os amou, como ninguém jamais o fizera antes. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e se alimentou, ensinou-lhes elevação e dignidade, convidou-os à renovação íntima e à luta pela sublimação, deixando a todos as marcas inconfundíveis das suas lições. Ele vai fazer isso com a mulher da Samaria, no poço de Jacó,
vai transformá-la na mensageira da fraternidade para restaurar a união despedaçada entre samaritanos e judeus. Ele vai transformar Madalena, que antes era profundamente perturbada, vai deixá-la como exemplo edificante de propagadora das suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo em espírito após a cruz. Aquele pescador inconstante, Simão Pedro, é modificado pelo exemplo do Mestre para iluminar a Boa Nova. Saulo de Tarso era um atormentado doutor da lei. O Mestre vai procurá-lo à porta de Damasco para que ele possa propagar a doutrina nascente. O senador Públio Lentulus, romano, vai procurá-lo para pedir pela sua filha doente. Mas Jesus, prevendo e imaginando os pensamentos, ele vai dizer: seria melhor, senador, se tivesses me encontrado à luz do dia, para que pudesses aprender de uma só vez e para toda a eternidade a lição da humildade e da fé. Então, como o Mestre enxergava em todos a potência de amor que somos, ele disse: soa para teu espírito imortal a hora mais importante, senador. Encontras nesse momento um ponto de renovação. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Nesse momento em que falava, o Mestre via Emmanuel. Ele vai encontrar Lavínia, dama rica do Império Romano, que abandonara a família, ultrajada pelo esposo irresponsável, e ele vai aconselhá-la a que prosseguisse ao lado do grupo familiar. Nicodemos, o poderoso senador judeu, foi por ele auxiliado, recebendo claras e profundas informações sobre a reencarnação. Jamais ele se negou a ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. De tal maneira o fazia que era censurado por comer e beber, por exemplo, com os pobres do lugar onde se encontrava, porque eram considerados de má vida. As suas parábolas, as suas histórias com fundo moral, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se na atualidade processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes de um passado milenar espiritual. Alguns exemplos: o bom samaritano, proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao desafeto; o filho pródigo, ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de que todos nós necessitamos; a figueira que secou, permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Ele demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é a dignidade e o que são as aparências exteriores enganosas. Também ele vai utilizar-se de Lázaro e de suas duas irmãs, Marta e Maria, para ensinar o significado do trabalho e a eleição do que é mais importante na vida. Então ele sempre, durante os seus rápidos 3 anos pela terra, dos 30 aos 33, ele sempre esteve a ensinar e a viver o que ensinava. E por isso aceitou como título apenas o de mestre, porque realmente o era. Embora incompreendido, assediado pela perversidade e astúcia, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, porque era um objetivo superior às conjunturas do caminho.
e ele então estava sempre incólume às tentações da jornada. Ele não fugiu, ao contrário, ensinou elevação moral e espiritual, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. Ele não violentava as consciências. Portador que era de uma revolução que tem por base o amor na sua essência mais sutil e excelente, ele nos mostrava: quando adotarmos, nos transformaremos, e os nossos alicerces morais serão cada vez melhores. Trouxe a mensagem que inaugurou a realidade do espírito imortal, falando numa linguagem sempre nova e atraente em todos os tempos. Mas Jesus continua o grande desconhecido. À semelhança dos homens de Israel do passado, temos hoje necessidade de Deus. E por isso Jesus é inadiável questão de encontro ou reencontro individual. Pelo estudo, entendimento correto das suas frases científicas. Ainda hoje, a fidelidade a Jesus é vista como comportamento patológico, alienação e covardia moral. Os seus seguidores não encontram espaço no mundo em que triunfam os equivocados e recebem prêmios os que teimam em viver no crime, satisfazendo-se em prejudicar o próximo. Jesus, porém, prossegue cuidando e convocando trabalhadores para que permaneçam na seara imensa, onde os poucos fiéis devem viver em vigília, vigília de amor e perdão, de misericórdia e de compaixão, experienciando a caridade. Essa vigília, ele nos dizia: vigiai e orai. E nós muitas vezes nos esquecemos de vigiar os nossos pensamentos e muito menos esquecemos da oração. O Rabi usou sempre a mansidão, o amor, a abnegação, a misericórdia. Entreteceu com esses todos fios de luz para formatar a túnica nupcial com que toda a humanidade de todos os tempos reunir-se-ão na grande família, em pleno reinado da paz, na terra regenerada. Que os amigos espirituais informam, não está muito longe. Onde viveremos então a alegria de comunhão com o Pai, em silencioso sentimento de amor e de união. O próprio Mestre dizia: é preciso que nós nos alegremos pela expectativa e pela esperança do reencontro com Ele e com todos aqueles que nos têm amado. Então é um trabalho que nós precisamos fazer. O Mestre permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai perguntar aos construtores da codificação: qual o tipo mais perfeito
para que a humanidade possa usar como modelo e guia? E a resposta é sucinta: Jesus. E nós vamos ver o desdobramento da pergunta brilhantemente inteligente do mestre Lyonês. Modelo, nós copiamos. O guia, nós seguimos. Nós confiamos no guia. E é isso que ele diz: simples e nobre. O mestre caminha anônimo entre todos nós, que ainda continuamos desvairados, principalmente agora em épocas de pandemia. Ele continua a auxiliar em silêncio e com muita ternura abrindo portas para a conquista da libertação íntima. Mas ele sempre aguarda que nós apresentemos a ele a oportunidade dele nos conduzir. O peregrino cantor das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha apresentou-nos a chave da harmonia, da autorrealização, numa linguagem simples e numa lógica incomum, mostrando a todos o amor puro e simples como a única, observemos a condição, a única e eficaz solução para todos os desafios de todas as humanidades. O mestre dizia, nos dando uma esperança formidável: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Nós somos as ovelhas, ou deveríamos ser as ovelhas, porque muitas vezes nós nos transformamos em bodes ou cabritos. E também Jesus falava nessa possibilidade: separar os bodes das ovelhas. E ele também dizia: enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. Cuidado, zelo, amor, compromisso. Então nós devemos assumir o sublime peregrino, porque ele já nos assumiu há muito tempo. Infelizmente, ainda não nos demos conta dessa felicidade e dessa alegria. Na imensa noite que separam aqueles dias dos atuais, desceram à terra, atendendo a sua promessa. Lembram, na última ceia? Eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, não ele. Porque enquanto ele esteve na terra, ele foi o Consolador. O Consolador que ficará eternamente convosco. E os espíritos nobres então vieram convidar a humanidade à observância da ética e da paz, iniciando pelos raps, pelas pancadas, pelas mesas dançantes, pelo livro dos Espíritos, pela codificação, pelas obras nobres. Então nós temos a compaixão dinâmica do Mestre, enviando o Consolador ao planeta, onde os Espíritos proclamam chegado o momento de transformação da Terra, que avança no rumo de mundo melhor, onde o mal não terá abrigo. Esses são novos dias para o amor, para a fraternidade, porque brilha a esperança
porque começa a tentativa de estabelecimento da paz. O mundo espiritual trabalha incansavelmente pelo bem de todos e pelo bem geral. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Amanhece dia novo, ainda que reine muita sombra na terra. A grande transição, embora ainda assinale a presença do sofrimento e da desordem, do desrespeito pela vida e pela terra, caracteriza a chegada de uma nova era, impossível de ser detida, porque o bem triunfará, a verdade vencerá, a vida superará a morte e a fraternidade reinará entre todos nós. Então deixemos que a esperança nos preencha totalmente, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção como filho pródigos da parábola do divino peregrino. Que fique para a nossa compreensão, queridos irmãos e irmãs deste nobre Instituto Espírita. Agradecemos a oportunidade de trabalho. Que a paz do sublime Galileu continue em todos nós. Boa tarde, muito obrigado.